Fala aí! Bom, prazer, me chamo Gabriel Luquina, seja bem-vindo. Pessoal, antes de começar o vídeo, tem uma notícia pra vocês. Fui num parque final de semana e eu peguei aquele negócio de mandíbula de cachorro, não sei se vocês sabem. Fica mais ou menos aqui assim, ó. E aí, se assustou? Então, no vídeo de hoje, pessoal, eu não sei porque que eu faço isso, mas é porque eu sou tímido e eu preciso fazer alguma coisa no começo dos vídeos, senão não destravo. Mas é o seguinte, nesse vídeo é um conteúdo que eu trouxe bem pouco aqui no canal, que é o Hackintosh baseado em AMD. Tava devendo bastante conteúdo aí, então resolvi fazer um vídeo bem completo com nova versão de EFI, com o Open Core 071, alguns softwares, algumas casts novas ali, e que eu vou então demonstrar para vocês ali, deixar tudo aqui na descrição, os downloads, os arquivos, e prometo ser bem completo. E restabelecido do susto, bora pro vídeo. Então vamos lá, a gente já tá na área de trabalho. O primeiro item que vou mostrar para vocês é com relação ao Open Core, então a nossa EFI, né? A última EFI que eu disponibilizei para a plataforma AMD, né, com os Ryzens, ela era baseada no Open Core 070 e essa aqui, então ela está baseada no 071 e foi lançado na data de ontem, né, dia 5 de julho. A cada primeira segunda-feira do mês, o pessoal que desenvolve o Open Core, eles lançam sempre uma release nova. Então, quais os arquivos que foram atualizados nessa EFI? Esse boot x64.efi, esses dois arquivos que estão dentro de drivers, que é o Open Canopy e o Open Runtime. Além deles, o OpenCore.efi, que fica na raiz do diretório AC, e também o arquivo de configuração, que é o config.plist. Com relação ao arquivo de config.plist, a migração do OpenCore 070 para o 071 ela foi relativamente bem simples. Tiveram a adição de dois únicos parâmetros novos aqui no config.plist e não teve dessa vez nenhuma remoção de parâmetros na migração de versão. Então, foi uma migração a princípio bem tranquila de ser feita. Foram todos esses itens aqui atualizados, né, com o OpenCore. Junto dessa migração do OpenCore 070 para o 071, eu atualizei algumas casts. E o que são casts? Elas são o paralelo de drivers que existem nas plataformas Windows. Então, quais casts que foram atualizadas? Essa Apple ALC.cast, que ela é referente ao funcionamento e configuração do áudio do nosso Hackintosh. Foi atualizada a Lilo.cast, ela é base para o funcionamento de todas as outras casts que tem, né, instaladas no Hackintosh. Além da Lilo, foram atualizadas mais essas outras duas casts aqui, que é a Virtual SMC e a Whatever Green. Essa Whatever Green é referente ao funcionamento e configuração das placas de vídeo, né, as GPUs que são suportadas no Hackintosh. E o Virtual SMC, ele emula, né, o SMC que existe dentro dos Apples originais e que também é praticamente base para o funcionamento de qualquer Hackintosh. Então foram essas quatro atualizadas. Além dessas quatro casts, eu adicionei novas duas casts, que são essa SMC AMD Processor e também essa AMD Ryzen CPU Power Management. Elas são referentes ao gerenciamento de energia, como o próprio nome diz aqui, e elas possibilitam a gente utilizar um aplicativo chamado AMD Power Gadget. Esse aplicativo aqui, só para vocês terem uma ideia, ele é o paralelo com aquele aplicativo da Intel, que eu já demonstrei aqui algumas vezes no canal, que é referente ao Intel Power Gadget, que ele mostra ali algumas métricas de uso do processador, e vou até mostrar aqui mais em detalhe para vocês. Eu vou fechar aqui o diretório da EFI, e aqui na aplicação do AMD Power Gadget, nós tem esses principais gráficos aqui, né? A parte de frequência do processador, a parte de temperatura e a parte de consumo. Além disso, se a gente clicar aqui nesses três risquinhos, ele abre essa outra aplicação que ele chama de AMD Power Tool, que a gente consegue fazer algumas alterações dentro do processador e que modificam alguns funcionamentos deles dentro da plataforma do macOS. Então a gente pode selecionar, por exemplo, as velocidades que eles vão operar. Eu posso limitar o processador a operar em 2.2 GHz, eu posso limitar ele em 2.7 ou então em 3.4, que é a frequência base desse processador que eu estou utilizando. A junta também mostra, né, aqui os detalhes do processador, qual que é o modelo, qual que é a família, as configurações de cache L1, L2 e L3. Aqui ele não está mostrando a placa-mãe, mas se fosse para mostrar,
eu vou deixar ali na descrição do vídeo também, mas tem um parâmetro que você pode mudar dentro do config.plist do OpenCore, que é o Expose e Sensitive Data. Você pode alterar lá o parâmetro, ele vai trazer essa informação aqui também. Ele mostra a placa de vídeo, a quantidade de memória, a parte de storage, que são referentes à parte de uso de disco, né, seja ele SSD ou um disco comum, NVMe ou SATA. E aqui embaixo ele também mostra então a versão do macOS que eu estou utilizando, no caso a 11.4, que é a última versão estável, né, lançada pela Apple. E aqui também algumas informações referente à solução desse AMD PowerGadget. Aqui, para exemplificar esses mecanismos de uso aqui, eu vou fazer o seguinte: tem uma aplicação chamada CPU Stress Test. Ela funciona justamente para estressar o processador. Então, esse processador aqui tem 16 cores e 32 threads, né, que ele chama. E eu vou colocar aqui o teste para rodar então com 32 threads. Se eu der play, vocês vão ver que o consumo de power vai lá para cima, que vai ser todos os núcleos, né, em pleno trabalho, né, em plena utilização. As frequências aqui vão aumentar e a temperatura também vai aumentar. Aqui eu não mudei nada com relação às velocidades, mas é isso que eu quero mostrar para vocês como que funciona. Então, eu vou dar play. Notem que ele elevou em 130, praticamente 130 watts o consumo do processador. A temperatura está pulando aí para 73, 74 graus aproximadamente. E a frequência, então, ela está estabilizada em todos os núcleos como 3.8 GHz. Eu vou vir aqui, vou parar o teste. Porém, que os gráficos eles reduzem praticamente de maneira instantânea. E eu vou colocar o processador para operar em modo de 2.2 GHz. Note que a frequência aqui já caiu. A temperatura também tende a cair, né? Relativamente por conta do consumo que é menor. E a potência também. Inclusive a potência já caiu aqui nesse degrau quando eu coloquei em 2.2 GHz. Se eu vim aqui executar o teste, notem que ele não passa mais de 2.2 GHz. A potência dele, né, o consumo, foi para 79, né, 80 watts aí em resumo, né, arredondando, e a frequência então ele ficou estabilizada em 2.2. Então a gente consegue ter esses mecanismos aqui dentro do AMD Power Tool. Eu posso vir aqui, antes de parar o teste, eu posso até selecionar 3.4. Notem que ele sobe de maneira imediata aqui o consumo para o pico de consumo desse processador, né, que é 130 watts. A temperatura também já sobe e a frequência também já sobe de maneira instantânea. E tem o meio termo, que é esse 2.7, que vocês podem ver novamente como que ele mostra o consumo. Então ele não fica na potência mais fraca, ele fica, né, um meio termo. Além disso, vou parar aqui esse teste de CPU, a gente pode fazer a configuração dos fãs. Aqui em Fan Control, que a gente consegue configurar todos os fãs que tem ali plugados na máquina. No meu caso aqui, só tem o fã do PCH, que é o fã do chipset. Eu posso controlar ele aqui, colocando para os lados, né? Ele pergunta sobre a permissão, coloco para permitir. Não sei se dá para escutar no áudio aqui, mas ele já aumentou o meu fã ali da placa-mãe. Eu vou deixar em alto mesmo, não vou deixar customizado, mas tem essa flexibilidade de alterar os fãs aqui. Parte de fã de CPU, os outros fãs que ele identifica como System 1 e System 2, o CPU Option aqui, que é um outro fã ali que ele tem na placa-mãe, é disponível, né, para utilizar. A gente consegue fazer o controle dos fãs também. Aqui em Speed, como a gente mexeu aqui nessas velocidades, ele tirou o controle automático de velocidade do processador. Então, para voltar ao parâmetro, né, original, a gente vem aqui em Speed e pode marcar essa opção, Automatic Speed Adjustment. Ele vai fazer, né, o ajuste automático de desempenho do processador. Aqui também a gente pode habilitar o consumo eco, né, o econômico de energia do processador. Ele também vai impactar em menor desempenho, mas consequentemente em menor consumo de energia. Então são esses mais ou menos os funcionamentos aqui do AMD PowerGadget. Então ela bate aí praticamente de frente com o Intel PowerGadget, só que no caso para processadores AMD. Falando sobre um outro item, são os testes com o Geekbench 5. Eu sempre utilizo ele para fazer os testes de benchmark aqui das máquinas. Ele é possível fazer testes tanto de CPU, que já vem marcado aqui, né, na primeira sessão, ou esse teste de Compute, que é justamente os testes de GPU. E dentro de GPU, a gente pode rodar os testes de OpenCL ou os testes de Metal, que é uma outra API de processamento gráfico que tem na plataforma do macOS. E aqui em Device, ele mostra os detalhes desse dispositivo, né, desse computador que eu estou utilizando. Então, eu vou rodar um teste aqui de CPU. Vem aqui, manda rodar. Nesse caso aqui, com esse processador, né, nessa configuração, ele leva aproximadamente 2 minutos, 2 minutos e 10, 2 minutos e 30. Mas isso aqui vai depender do processador que você vai utilizar. Eu vou abrir em paralelo aqui esse AMD PowerGadget.
a gente consegue ver também, acompanhar os consumos. Esses primeiros testes que ele faz aqui no Geekbench, eles são testes single core, ou seja, ele pega um único núcleo do processador e faz diversos testes. E depois ele muda para testes multicore, que é onde ele faz o aproveitamento de todos os cores do processador. Isso a gente consegue ver claramente aqui nessa aplicação da AMD Power Gadget. Assim que ele pula e começa os testes de multicore, na aplicação do Geekbench ele não mostra, mas a gente consegue ver aqui justamente pelo monitoramento com a aplicação desse AMD Power Gadget. Então, o consumo, né, ele chega a topar aqui, né, ele chega a bater no topo. E ele vai, enfim, fazendo os testes e a gente consegue ir acompanhando aqui de forma gráfica, de maneira graficamente, né? Então fica mais fácil de compreender como que esse teste aqui é feito. Então o Geekbench ele faz operações de compressão de texto, compressão de PDF, renderização, cálculos matemáticos, ele faz testes de operações, por exemplo, de banco de dados, que são SQL. Ele faz diversos, né, leques de testes que tem, no geral, uma pontuação. Então ele não é um teste único de pegar uma imagem e fazer a renderização. Por isso que eu acabo gostando de utilizar o Geekbench, que ele é um apanhado geral para fazer testes tanto de CPU quanto das placas de vídeo. Ele já está concluindo aqui e logo na sequência eu já mostro a pontuação para vocês. E além da pontuação, eu quero mostrar alguns recursos que tem ali nos resultados, que a gente consegue comparar com outras máquinas aí que existem mundo afora. Então, às vezes é bom para a gente poder ter um paralelo, né? Uma comparação do nosso computador com outros computadores. Ele já terminou então os resultados. Ele vai carregar aqui no navegador web, porque ele fica registrado no banco de dados da Geekbench, né? Que é quem desenvolve esse software aqui do Geekbench. Ele marcou, né, a pontuação em single core de 1.500 pontos e no multicore marcou aí aproximadamente 14.000 pontos e meio para operações, né, com vários núcleos. E aí embaixo ele vai trazer algumas informações do sistema, etc. E dele tem todos os testes que ele faz. Então, teste de compressão de texto, compressão de imagem, testes de navegação, testes de operações de banco de dados, renderização de PDF, renderização de textos, enfim, tem N testes que ele executa, tanto no single core, e depois ele mostra os testes que ele executa em multicore, né, utilizando todos os núcleos do processador. Então vocês podem comparar, né, com outras máquinas, né? E para comparar, como que a gente faz? A gente vem aqui nesse endereço, apaga daqui para frente e acessa somente o browser.geekbench.com. Aí com ele, a gente consegue vir aqui na caixa de pesquisa e pesquisar pelo processador que a gente quer. Então, eu quero pesquisar outros processadores iguais aos meus aqui. Então, o 5950X ele vai trazer outros testes, né, que foram feitos. Ele mostra, né, o sistema operacional que está sendo utilizado. Nesse caso aqui é o Windows, um macOS, outro Linux. Ele mostra, às vezes, o nome e modelo de placa-mãe. Podem, né, clicar aqui, ele vai abrir todos os detalhes que foram obtidos nos testes. E assim vocês conseguem comparar com o computador que vocês utilizam. Então é uma ferramenta bastante útil para utilizar às vezes aí no dia a dia. Aí a gente pode vir aqui em Top Results, resultados recentes, pesquisas recentes, né? Enfim, todas essas funções aqui do Geekbench que a gente consegue ir pesquisando. Fechando essa nossa janela aqui, tem os testes de placa de vídeo, não tem muito sentido fazer aqui, mas também dá para fazer. E daí a gente consegue ir sempre acompanhando e comparando lá graficamente, né, os reportes que ele traz naquele browser.geekbench.com. Então, além desses testes, teve um inscrito que perguntou sobre o funcionamento do Discord quando estava utilizando os Ryzen Tosh. A princípio, eu não uso ele a fundo, mas eu instalei o Discord, fiz o logon ali para entrar, né? E a princípio está funcionando, não identifiquei nenhum problema. Eu sei que ele tem outras, né, funções, stream, etc., mas eu nunca fiz esse tipo de operação dentro dele, mas a princípio eu acredito que esteja funcional. Eu não sei quais eram os testes que davam problema com o Discord, mas pelo menos o teste básico de entrar, logar na plataforma e utilizar ela, não identifiquei problema nenhum em utilizar a solução. Fora a questão do Discord, tem uma outra aplicação que quero mostrar para vocês. Ela funciona baseado aqui no terminal, que é uma função apenas estética e mais bonitinha, só para mostrar as informações do computador. E para fazer a instalação dela, eu vou utilizar o Brill. O Brill teve um vídeo que eu publiquei bem recente, que eu mostro como que faz a instalação do Brill, para que ele serve, mas basicamente ele é um gerenciador de pacote, né, gerenciador de aplicativos para o macOS baseados praticamente em terminal. Eu vou fazer Brill, install e o nome da aplicação. O nome da aplicação é NeoPatch. Vocês já devem ter visto alguns prints por aí pela internet, em que mostra esse NeoPatch rodando. Ele mostra algumas informações do sistema operacional, ele mostra a build, ele mostra o modelo de processador, etc. E
Para rodar ela aqui, basta digitar nel fetch, depois de instalar ele, é claro, né? E dele traz esse resumo aqui do computador. Então ele mostra qual é o modelo do meu processador, vai mostrar o modelo da placa de vídeo, a configuração de memória, ele mostra que é um macOS 11.4, nessa build aqui, né, 20F71. O host ele identifica, né, como um Hackintosh, mostra a versão de kernel do sistema operacional, mostra quanto tempo que ele está instalado, quantos pacotes que já foram instalados com o Brill, qual que é o shell, né, que é o interpretador de comandos aqui do terminal. Esse shell aqui que ele identificou como ZSH, mas para plataformas Unix existem diversos interpretadores. Nesse caso é o ZSH, mas tem o Korn Shell, tem o Bash. Para quem já trabalha com Linux, ele já vai saber o que estou falando mais ou menos desses interpretadores. Ele mostra a resolução aqui do meu monitor, está em 1920 por 1080. Ele mostra algumas informações mais para bonito aqui, mas caso vocês tenham visto por aí, é assim que roda essa aplicação. Pode fazer a instalação do Brill. Com o Brill vocês fazem a instalação do NeoFetch, depois basta só executar ele aqui, digitando NeoFetch, que ele faz essa apresentação aqui. Por último, mas nada menos importante, na nossa EFI, toda vez que você pega uma EFI da internet, seja aqui do canal ou quando você identifica um EFI aí em fóruns, em outras plataformas, é importante que a gente atualize um conjunto de informações aqui do config.plist. Quais são essas informações? É a informação do teu MAC address, que é o endereço físico da tua placa de rede, a informação do MLB, que seria o serial da placa que compõe, né, o Mac, no caso aqui o Hackintosh, o serial, que é o número de série do nosso Mac, e o UID, que é um identificador único. Então, para atualizar eles, eu recomendo que vocês utilizem sempre o Proper Tree. Tem também um vídeo aqui no canal mostrando como que funciona esse Proper Tree, como que se instala, como que se utiliza ele, o que significa essas keys, o que significa type, value, etc. E mostrando só a parte de configuração desses dados que precisam. Você pode pegar o config.plist, vou arrastar aqui no foguete, eu vou retrair todas as opções em Collapse All. Eles precisam vir aqui em Platform Info, depois em Generic, e atualizar basicamente o MLB, o ROM, que é o teu MAC address, o System Serial Number, que é o serial do macOS, né, que seria da máquina, mas que no caso é um Hackintosh, né, e esse UID. Esses valores eles são atualizados não de maneira aleatória. Vocês precisam do Gen SMBIOS, que eu também já mostrei aqui no canal como que faz para utilizar ele, mas basicamente vocês executam ele, utilizam a opção número 3, e para os Hackintosh com Ryzen, a gente utiliza a SMBIOS chamada iMac Pro 1.1. Então a gente pode copiar ela aqui, cola ela. Ele traz então um serial para a gente colocar. Esse Bird Serial, que é o item do MLB. E esse SMUID, que é o identificador único, a gente atualiza aqui em UID. E acho que não tinha falado o serial, que é esse aqui, a gente coloca em System Serial Number. Então não são números aleatórios que a gente coloca aqui, a gente tem que utilizar esse gerador, que é isso que faz funcionar todas os iServices, né, do ecossistema da Apple. Então iTunes Store, a Apple Store, o funcionamento do iMessage, do FaceTime, e etc. Então, a princípio, era isso que eu queria mostrar para vocês. Fechar aqui meu config.plist. E lembrando que, antes de vocês colocarem essa EFI para funcionar no computador de vocês, eu recomendo que vocês coloquem ela primeiramente em um pendrive, dê um boot pelo pendrive, verifique, né, se vai funcionar tudo corretamente na máquina de vocês. E se estiver tudo certinho e vocês configurarem aqueles 4 valores ali dos seriais e tiver tudo, né, correto, daí vocês aplicam ela no disco da tua máquina mesmo, para não precisar dar boot pelo pendrive. Eu falei que era o último item esse, mas eu vou mostrar só mais um item, que é o VideoProc. Essa aplicação VideoProc, também vou deixar o link na descrição, mas ela faz a verificação se as acelerações de vídeo estão em funcionamento no nosso ambiente. Então a gente abre ela, vem em Settings, depois aqui em General, a gente vem em Options. Aqui no caso eu já tinha testado ela, mas senão ele vai começar a carregar esses 2 quadros aqui para fazer a validação, e ele tem que constar como disponível nos status. Se ele tiver como disponível nos 2 itens aqui, é porque toda a aceleração de hardware com relação à GPU está funcionando. Se eu quiser reexecutar o teste, é só clicar nesse botão aqui para fazer o refresh. Ele faz a nova validação e traz para nós o status. Então, são 2 codecs principais aqui, que é o H264 e esse HEVC. O primeiro está disponível, que é o H264, e o HEVC também está disponível e habilitado a aceleração por hardware. Então, a princípio é isso. Essa EFI que eu vou deixar para vocês aqui disponível, basicamente vocês baixarem ela, atualizar os 4 itens e fazer a utilização.
E aí, chegou até o final? Esse ficou longo, mas precisou. É bastante coisa que eu queria mostrar ali. Espero que tenha agregado conhecimento. Espero também que já tenham passado do susto, afinal já fazem quase 20 minutos atrás, se você não pulou nenhum pedaço. E vou finalizar por aqui. Ainda essa semana vou trazer o conteúdo sobre virtualização, que eu sei que eu tô pendente com isso. Algumas pessoas já perguntaram. Vou aproveitar então que o Ryzen Tosh está montado e eu trago essa semana ainda. Combinado? E sem mandíbula de cachorro. Valeu, fui!